vésperas do dia 21 de março de 2018, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades da gestão pública no setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais no Estado do Rio de Janeiro decorrentes desta atuação. E contando com a presença dos senhores deputado Geraldo Coutinho, deputado Gilberto Palmares, deputado Gustavo Tutuca e deputado Flávio Serafino, deputado Nivaldo Mulim. Dou por aberto os trabalhos da terceira reunião ordinária. A pauta de hoje, ela constará dos seguintes temas. Primeiro, prosseguimento da avaliação do material recebido, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Transportes, Assessoria Legislativa da ALERJ. 2. Proposição e aprovação de novos requerimentos de dados e documentos. 3. Proposição e aprovação de novos convites para oitivas. 4. Outros assuntos. Comunicamos que a nova data para audiência pública sobre transporte aquaviário, ela acontecerá no dia 23 de março de 2018, às 14 horas, na sala 311. Foi adiada exatamente porque... Presidente, desculpe, está confirmada a presença de quem no dia 23? Promotor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi convidado, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Executiva da GETRANS, Presidente da CCR Barcas, Secretário Estadual de Transporte do Rio de Janeiro, representante do Fórum de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes, Aquaviário e afins. Luciano, você tem aquelas cópias? Veio douradas? Não, beleza. Você? Bom, então... Presidente, não ouvi. Vossa Excelência fez referência ao Ministério Público? Dando prosseguimento à avaliação dos trabalhos até agora, a análise dos materiais recebidos pelo Tribunal de Contas do Estado tem avançado. Alguns achados das auditorias realizadas já nos apontam situações graves que requerem um tratamento global por parte desta CPI. Dentre os principais achados de auditorias, gostaríamos de destacar o seguinte trecho. A gestão irregular do sistema de bilhetagem eletrônica pela FETransport não oferece segurança razoável para a realização de despesa pública, quer de gratuidades, quer de subsídios, e retroalimenta a fragilidade da regulação econômica do poder público, especialmente sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, além de potencializar o risco de operações irregulares. Apesar do referido ao bilhete único, trata-se de um problema afeto ao eixo 2 do nosso trabalho, que trata da regulamentação e gestão do sistema RioCard. Sobre esse sistema, vale lembrar que a bilhetagem eletrônica foi instituída no Estado do Rio de Janeiro através de lei estadual número 4.291/2004. Em seu artigo 5º, a legislação entrega diretamente o controle dos fluxos financeiros para as empresas operadoras privadas e seus representantes patronais, onde as delegatárias dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros por ônibus serão responsáveis pelo custeio, implantação e gerenciamento do sistema de bilhetagem eletrônica, assegurando ao poder público o acesso às informações processadas pela Central de Controle e necessárias ou úteis ao planejamento, à fiscalização do sistema pela Secretaria Estadual de Transporte. Verifica-se, assim, que as empresas
receberam diretamente por lei a oportunidade de operar um serviço público essencial, a bilhetagem eletrônica de todo o sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. O sistema RioCard constitui-se a partir da emissão de cartões eletrônicos concebidos para uso em leitoras sem contato, instaladas nos veículos, estações de transbordos ou composições, conforme o modal utilizado. Cada cartão é diretamente vinculado aos usuários através de um cadastro na central da RioCard e pode receber cargas em valores monetários não vinculados ao número específico de passagens. Os valores depositados a título de recarga constituem uma bolsa de créditos em nome do usuário, que é descontado do valor da tarifa a cada passagem pela leitora, de acordo com os valores praticados ou a existência de algum benefício tarifário, tarifa social, bilhete único, etc. As leitoras espalhadas por todo o sistema conectam-se à central do RioCard por canais sem fio a partir de protocolos de comunicação à distância. A central RioCard monitora a utilização dos cartões e estabelece os parâmetros para a remuneração dos operadores conforme essa mesma utilização em cada linha. Além das várias modalidades de cartão RioCard, há rumores de que a empresa também é responsável pela emissão dos cartões da Supervia, da CCR Barcas e do Metrô Rio. Por tudo isso, é necessário que se faça um mapeamento do sistema atual, organograma operacional e técnico. Além disso, uma análise detalhada da série histórica dos recursos aportados desde o início da bilhetagem eletrônica e da emissão e cancelamento de cartões, segundo cada categoria, tornam-se necessários com vistas a conhecer a real abrangência desse sistema e os pontos onde a obscuridade e falta de transparência dificultam uma atuação mais consistente do poder público. O sistema RioCard é responsável pelo cadastramento de trabalhadores formais, incluídos no benefício do Vale Transporte, previsto na Lei Federal 7.418 de 1985, cujo acesso é realizado exclusivamente através do sistema de bilhetagem eletrônica. Nesses casos, os cadastros são efetivados pelos empregadores, junto à central da RioCard, e também funcionam no sistema de bolsa de crédito vinculado ao cadastro individual do usuário beneficiário. Nos últimos anos, diversas têm sido as ações que questionam esse monopólio, e principalmente o fato de que a operação da bilhetagem eletrônica por empresas do grupo RioCard é feita sem qualquer controle público. As ações conjuntas entre o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro atacaram a restrição de período de uso para os créditos adquiridos pelos usuários, os quais caducavam após um ano por conta de uma interpretação enviesada do artigo 19 da Lei 5.629 de 2009, por parte das controladoras do sistema RioCard. Em outra contenda, as duas instituições também se juntaram para atacar a legitimidade do artigo 5º da Lei 4.291/2004, já mencionado, onde são definidas as atribuições para implementar e gerir o sistema de bilhetagem eletrônica pelas próprias operadoras. Pelo que pudemos apurar, até o momento, uma marca importante deste monopólio é sua completa aversão à transparência e à submissão aos órgãos de controle público. São fartas as situações onde instituições de controle veem seus ofícios negados ou simplesmente ignorados pelas empresas do sistema RioCard ou pela própria FETransport. Nesse mesmo momento, esta CPI
tem um dos seus ofícios de requerimento aguardando resposta da FETranspor há quase 10 dias. Quando muito, respondem com uma negativa sob a ignóbil alegação de que tratam-se de recursos financeiros privados. Logo, uma negativa sob a ignóbil alegação de que tratam-se de recursos financeiros privados. Logo, protegido por sigilos fiscal e bancário, exatamente pelo fato de as empresas responsáveis serem sociedades anônimas. Além daqueles que foram solicitados por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, tivemos acesso via internet ao processo do Tribunal de Contas do Estado, número 106.231-3/17, que, entre outras recomendações, determinou que o poder público adote, desde logo, medidas que possibilitem regular acesso às informações do sistema, de modo a reduzir os efeitos danosos que podem estender-se por período considerável, inclusive enquanto se ultime a contratação da nova empresa gestora do sistema. Portanto, algumas questões precisam de um esclarecimento definitivo. Qual é a natureza jurídica da relação entre o Grupo Riocard e o governo do Estado que o legitima a operar o sistema de bilhetagem eletrônica? B. Existe contrato de concessão, permissão, autorização, termo de compromisso ou algum outro tipo de relação contratual que determine metas, padrões operacionais, rotinas de fiscalização e monitoramento dos fluxos financeiros do sistema de bilhetagem eletrônica gerido pelo Grupo Riocard Cartões? Em caso afirmativo, que sejam apresentadas cópias do referido contrato ou outro documento equivalente que ateste os termos da relação do sistema Riocard com o poder concedente no âmbito da operação do sistema de bilhetagem eletrônica do Estado do Rio de Janeiro. C. Quais são os tipos de relatórios disponibilizados pelo Grupo Riocard para a Secretaria de Transportes, conforme o caput do artigo 5º da Lei 4.291/2004, como forma de deixar assegurado ao poder público o acesso às informações processadas pela Central de Controle e necessárias ou úteis ao planejamento e fiscalização do sistema pela Secretaria Estadual de Transportes. É fundamental que sejam apresentados os respectivos dados para os anos de 2007 a 2017. Por tudo isso, cabe a requisição, além das respostas às perguntas já formuladas, a apresentação de planilhas eletrônicas contendo os extratos mensais de utilização do Riocard, segundo tipo, modalidade de cartão, Riocard VT, Riocard Expresso, bilhete único Rio de Janeiro, integrações, eventos, etc. Série histórica a partir de 1 de fevereiro de 2010. E os dados das receitas auferidas com vendas de cartões, recargas nos cartões e outras taxas operacionais cobradas dos clientes segundo o tipo de cartão, Riocard VT, Riocard, Riocard Expresso, integrações, eventos, bilhete único, carioca, etc. Série histórica completa desde a implantação da bilhetagem eletrônica. Esta é a análise, por enquanto. Mais algumas considerações sobre os materiais recebidos? Senhor presidente, só pela ordem, que a gente gostaria de, nessa análise preliminar que Vossa Excelência faz, se antes dessa análise preliminar, que Vossa Excelência traz aqui ao colegiado, se os colegas receberam esse material. Saber se os colegas já receberam esse material. O material que chegou e que está sob análise, a presidência apresentou uma análise preliminar deste material. Está analisando aquele material que já chegou lá atrás. Então, isso, perfeito.
Então, esse material já está de posse de todos os parlamentares. Já está de posse, foi enviado, inclusive, na primeira semana dos Senhor trabalhos. presidente, eu recebi o material ontem à noite, mas o material chegou, principalmente a da tarifa, né? Os valores de tarifa e as planilhas. Você não tem como ler. Chegou bem, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? Porque, Inelegível. porque veja bem, embora o brilhante relato de Vossa Excelência, relatório de Vossa Excelência, acerca do que já compreendeu do material que chegou, é preciso até que os colegas possam colaborar, e aprimorar essa análise que está sendo feita, mas ela só poderá ser aprimorada na medida em que todos tiverem à mão esse material para ofertar esse tipo de... O material, deputado, ele foi, na primeira semana, colocado à disposição, enviado. Não, isso que ele está se referindo é um outro material. É outro material. Um outro não material. é dentro desse contexto não é. que Vossa Quer dizer, Excelência traz, né? Tudo que foi colocado aqui como análise é referente a todo o material que foi recebido por Vossa Excelência. Isso. E aí o Vossa Excelência diz da dificuldade que está encontrando com alguns desses órgãos para a remessa desse material. A exemplo da questão da FETransport. Né? Então, é preciso saber essa resistência baseada em que preceito é constitucional, legal, em que eles estão não querendo informar, até para que a gente possa tomar outras medidas que essa comissão possa tomar. Por exemplo, como uma busca e apreensão, ou com transformar em diligência, para que a CPI possa ter esse material aqui. Então, é preciso que a gente tenha exatamente uma assessoria da parte jurídica para saber o que caberia. O que diz respeito à remessa do material também por parte do governo, o deputado Tutuca, é preciso também pedir celeridade ao secretário, ao Detro, por exemplo, foi informado pela presidência, que até hoje não se mandou para cá a informação da Campus Tour, que substituiu a 1001 e a empresa Brasil, que substituíram a Campus Tour num trecho que vai de Campos a São João da Barra, e não apresentaram ainda as razões pelas quais tirou a Campus Tour, nem muito menos por que substituiu com 1001 e com o Brasil. Documentos também da Secretaria de Transporte também mandaram parte dos contratos para cá. Sem os contratos, nós não temos condições de aprofundar as nossas avaliações dos documentos. Então, eu sugiro à presidência que, diante do relato de Vossa Excelência, que a assessoria possa nos informar quais medidas jurídicas que a CPI investida nesse momento tem para poder ter acesso, porque senão isso aqui vai atrasar o nosso trabalho e a nossa conclusão. Eu queria sugerir a Vossa Excelência medidas mais duras para a obtenção desse material. Tá legal. Nobre deputado, nós vamos fazer exatamente uma consultoria à secretaria aqui. Mas esse material que chegou é outro. Eu gostaria de ler exatamente os requerimentos que foram enviados através de ofício e que ainda estão pendentes de resposta. Né? O ofício CPI 009/2018, a Cestrans, que é o que o nobre deputado Nivaldo Molim se referiu ainda há pouco. Solicita cópias dos contratos de concessão, valores das tarifas, evolução econômica e arrecadação individualizada por linha de cada concessão. Situação: parcialmente respondido. Foram recebidos os contratos de concessão e respectivos aditivos, porém, os dados acerca da evolução econômica e tarifária chegaram em fotocópias praticamente ilegíveis e incompletas. Estamos considerando essa parte como não respondida. Segundo, ofício CPI 03/2018 ao Detro. Solicita informações sobre substituição da empresa que operava a linha Campos do Goitacazes, São João da Barra. Ofício não respondido. Ofício CPI 014/2018 à AGETRANS. Solicita a relação de acidentes com mortes entre os anos 2007 e 2017. Ofício não respondido.
Ofício CPI 016/2018, Afetransport. Solicita dados e informações acerca dos recadastramentos do bilhete único intermunicipal, biometria e restrição de renda. Não respondido. Ofício CPI 017/2018, a Cestrans solicita informações diversas acerca de reunião do Conselho Estadual de Transporte e Logística sobre a licitação das barcas e recomenda a prorrogação do período de consulta pública acerca do processo de licitação do novo sistema de bilhetagem eletrônica. Não respondido. Ofício CPI 018/2018, a presidência da CPI dos ônibus na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Solicita relatórios de uma auditoria dos contratos dos consórcios de ônibus municipais. Ofício não respondido. Ofício CPI 019/2018, mesa diretora. Mesa diretora da Alerj. Solicita a relação de projetos encaminhados desde 2004 acerca da temática de transportes, ofício não respondido. Quer dizer, há realmente uma lista enorme de ofícios não respondidos, e aí eu gostaria, né, até de ouvir aí o pronunciamento, tanto do deputado Gustavo Tutuca, todos os outros deputados que pertencem à Comissão Parlamentar de Inquérito, e o deputado Gilberto Palmares já está aí solicitando uma intervenção. Pois não, deputado, uma palavra. Presidente, colegas deputados, tem um personagem aí do meu partido, uma figura muito séria, muito interessante, com uma vivência parlamentar muito grande, que todo mundo aqui conhece pelo nome, que é o ex-senador Eduardo Suplicy. E houve um período no país que todo lugar que o Suplicy ia, ele falava no tal programa de renda mínima. Quando chegava num lugar, você sabia, o assunto podia ser as águas, ele falava no programa de renda mínima. Eu, copiando o ex-senador Suplicy, peço vênia a todos os colegas para repetir a exaustão, cada um aqui, até o final dessa CPI, algumas preocupações. Primeiro, o presidente fala aqui com correção, aqui na casa, felizmente, estão ocorrendo vários eventos de várias comissões relacionados a transporte. Ontem houve uma audiência pública presidida pelo deputado Paulo Ramos, da Comissão de Trabalho, para discutir problemas da Rio Trilhos e do Metrô Rio. E aqui, no decorrer da audiência, surgiu a apresentação de um caso de um acidente ocorrido em outubro de 2017, no metrô, na estação de Maria da Graça, que, graças a Deus, não resultou na morte de ninguém, mas resultou num ferimento de um piloto. Um acidente. Isso eu estou dizendo como um indicador a mais de como é importante a CPI ter conhecimento dos acidentes que têm ocorrido, olha o tempo do verbo, tem ocorrido, principalmente no metrô e nos trens. Não é para fazer caça às buchas a ninguém, é importante ter acidente para a gente poder atuar a respeito. A outra questão que eu me lembro também de ter sido aqui aprovado, e eu não vi na leitura, pode ter me escapado, é que há uma lei aprovada aqui na Casa em 2011 que exigiu que o poder concedente, que é o governo do Estado, fizesse uma auditoria nas contas de barcas até 2011. Até hoje eu não vi essa auditoria, e foi um dos primeiros documentos que a gente aprovou, e que aí depende, obviamente, do próprio governo do Estado, depende da Secretaria de Transporte. A auditoria relacionada às contas de barcas até 2011. Até hoje não foi aqui entregue como uma questão também dos acidentes. E eu imaginei que, em cima de uma provocação minha e do deputado Pudim, pode ser que tenha me escapado, que também seria solicitado ao DETRO a relação de tarifas cobradas em linhas intermunicipais, obviamente, pelo menos
do interior do Estado para o Rio. Isso não esgota tudo. O seu Estado, a Secretaria de Transporte. É que tem quem teria isso aí. Beleza. Até porque já há casos comprovados, e eu apresentei um aqui, nessa CPI, e apresentei ao Detro, que não me contestou, que de Miguel Pereira para o Rio, a empresa estava cobrando, em algumas situações, tarifa acima do que o Detro autorizava. O máximo de tarifa era R$ 33,90 e chegaram a cobrar R$ 51. Por que eu estou citando isso? Porque a Excelência, com razão, está apresentando o documento, eu tenho um medo muito grande. Porque a gente fica esperando o documento, daqui a pouco acaba o tempo da CPI e a gente não produz o trabalho. Então, eu acho que é importante a gente combinar efetivamente a cobrança dos documentos com a realização das oitivas, que começa sexta-feira, porque tem coisa que a gente já sabe. Tem coisa que a gente não conta só com a informação que a gente vai extrair do documento recebido. Cada um de nós, com a sua vivência, com o seu documento, tem informação. Esse negócio do cartão, por exemplo, o pessoal sabe aqui que em vários municípios do interior é cobrado para ter recarga de cartão. Eu era secretário de administração de Maricá, o único ponto na própria estação rodoviária de Maricá que tinha para recarga de cartão era cobrado 3,2% do valor, encarecendo a passagem. Denunciei isso na época para transporte. Então, por exemplo, esse é um dado. Quer dizer, tem gente pagando passagem mais cara, e isso a gente já sabe, não precisa nem... Isso é comprovado, é só em loco. A cobrança do cartão de segunda via é abusiva. Até pouco tempo atrás era R$ 26, hoje eu nem sei se é 26 ou mais. E um idoso que não tem acesso a e-mail não consegue tirar a segunda via porque a Rio Card, a FETransport, só aceita incrementar a segunda via do cartão. No bilhete único, se o cara tiver um e-mail de casa, se logar e responder. Não se pode exigir, uma parte do cidadão não tem acesso. Então tem um monte de informação que, além dos documentos que são necessários, que cada um de nós já tem e que elas podem servir de elementos para cobrar a informação das autoridades responsáveis. Então, eu estou falando por duas coisas. Primeiro, eu estou com medo mesmo, da gente ficar documento... Já tem um mês a CPI, não tem? São 3 meses de trabalho. E, no final, a gente fica pedindo documento e não chega. Eu acho que deve ter uma cobrança, como Vossa Excelência, vocês já falaram, mais incisiva de alguns agentes que são responsáveis, e a gente devia começar logo as oitivas, porque a oitiva vai ajudar, inclusive, a acelerar a questão dos documentos. Por último, eu já encaminhei a CPI, sem nenhuma pretensão de que o meu levantamento esgote a necessidade. Eu encaminhei, por acaso, alguns projetos em que eu sou coautor. Eu tinha sugerido aqui que eu acho que a CPI, mesmo antes de terminar os seus trabalhos, já pode produzir efeitos. Pode produzir efeito, inclusive levantando as leis que tem tramitando na casa e estão tentando construir um acordo na CPI de quais os projetos que podem ser levados a plenário. Por exemplo, isso que Vossa Excelência falou ali, para mim, é limpo como água clarinha. O que permitiu a FETransport tomar conta do jeito que tomou, criando até empresas específicas, Rio Car, Rio Par, tem um monte de empresa agora, você sabe disso, do bilhetagem eletrônica, porque a Constituição do Estado dá a ela o monopólio, dá aos empresários de transportes o monopólio da emissão e comercialização de tudo relativo ao vale transporte. Foi isso que deu o backbone, é isso que deu a condição dela dominar tudo. Então, se a gente quer produzir um efeito imediato, é construir um consenso aqui na CPI. Eu tenho uma PEC, mas a gente aqui já tem trabalhado no sentido de dar autoria a todo mundo. Uma coisa de imediato, que para mim não precisava terminar a CPI por causa disso. A gente tinha que encaminhar para o plenário a quebra desse monopólio indevido da FETransport. Como é que tem sentido, 30 anos depois, a FETransport ser a detentora do monopólio da comercialização do Vale Transporte? Se a gente derruba, aí só derruba, possibilitando ao Estado licitar, transferir para outros, só isso, para mim, já é quebrar um pouco essas questões. Então, eu queria primeiro reforçar que Vossa Excelência tem razão, a gente tem que ser incisivo, mais incisivo na cobrança de alguns documentos, não ficar adiando, quando chegar já não adianta muito. Segundo, que a gente tem que trabalhar com os dados que cada um já tem, independente de documentos.
E, no caso aqui, eu citei alguns documentos que, para mim, são super importantes. A questão dos acidentes, a questão das tarifas, a questão da auditoria das barcas, que não chegaram. E eu também estou humildemente insistindo que a gente também trabalhe na direção de levantar o que já tem de sugestão na casa e tente, eu não estou falando para impor no voto, não, a gente tente construir um consenso para que alguns desses projetos sejam levados a plenário. E um deles é a questão de quebrar o monopólio da FETransport na comercialização do Vale Transporte. Senhor presidente, você me escreveu. Deputado Gustavo Tutuca. Escreveu. Senhor presidente, gostaria de fazer algumas considerações, inicialmente falando do material que nos foi enviado, que foi fruto desse relato da avaliação que Vossa Excelência fez no início agora dos nossos trabalhos. Fica muito claro no material que chegou até a nós a falta de controle, falta de transparência, o desconhecimento do sistema que o Tribunal de Contas detectou nas suas inspeções que foram feitas no sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público do Rio de Janeiro. Isso aparece que é uma realidade, isso foi detectado nesses relatórios. Eu acredito que a gente tem, relator, deputado Geraldo Pudim, que considerar com muita firmeza essas informações que estão nesses relatórios avaliados do Tribunal de Contas. Isso tem que constar, eu tenho certeza disso do nosso relatório. Queria trazer também algumas informações sobre a questão da bilhetagem eletrônica também. Foi decretado agora, deputado Gilberto Palmares, no início de fevereiro, a Secretaria de Transporte emitiu um decreto, que foi um fruto de um termo de compromisso firmado entre a Secretaria de Transporte, o Governo do Estado, o Ministério Público e a Defensoria Pública, que quebrou o monopólio da FETransport na emissão do cartão de transporte público, né? E se determinou a licitação, que está em curso, vai estar em curso, de um novo sistema de controle. Então, isso é uma realidade, já está acontecendo desde fevereiro. Só para concluir, então, eu queria sugerir à presidência que nós fizéssemos um requerimento de informações, mais um requerimento, não sei se já foi feito, com conteúdo desse termo de compromisso feito entre o MP, o Governo do Estado e a Defensoria, para ver o que consta desse termo de compromisso e também que a gente pudesse, já nos nossos trabalhos aqui, considerar uma audiência pública ou o que for, para tratar da questão da nova licitação do sistema de controle. Que, como eu acho que o objetivo que nós falamos aqui desde a primeira sessão da nossa CPI é identificar os problemas e propor soluções para o futuro, eu acredito que essa é a linha, por exemplo, que eu estou trabalhando, nós precisamos entender o que está sendo proposto e debater nesse novo sistema de controle. Então, trazer como sugestão essa linha de trabalho. Queria dar uma parte aqui do deputado Gilberto Palmares. Não, eu tenho conhecimento, eu achei positivo que de tanto cobrar tem esses termos, mas eu repito, paira um trunfo na mão deles, que está explícito na Constituição, que no caso do Vale Transporte, são as empresas que não é a mesma coisa em outros estados. Por isso é que eu acho que, para juntar com essa caminho que já é positivo, nós devíamos cumprir o nosso papel aqui e abolir da Constituição, da disposição transitória, esse dispositivo. Concordo com Vossa Excelência nesse sentido. E, falando sobre a questão das informações, eu gostaria de solicitar à CPI uma sugestão também, para facilitar o nosso trabalho, eu tentar colaborar pela liderança do governo. Fosse emitido, se possível, ainda hoje um ofício com o que está pendente, que eu vou provocar os órgãos do Estado, para ver se até a oitiva de sexta-feira a gente consegue ter todas essas informações. Vamos trabalhar nesse sentido, que não tenha informação, mas que traga o porquê da dificuldade da informação. Que às vezes tem uma justificativa, mas que a Secretaria de Transporte, de alguma maneira, nos responda com um porquê e, se for preciso, um prazo a mais, né, mas que esteja justificado no ofício, que a gente não fique sem resposta. Isso eu vou exigir pela liderança do governo que isso seja feito dessa maneira. Tá? E corroborar também com o que o deputado Gilberto Palmares disse, uma preocupação que eu já trouxe aqui aos nossos trabalhos em uma das sessões. Nós temos diversas comissões tratando do mesmo tema aqui nessa casa. Nós entendemos que o tema ficou muito, vamos dizer assim, um tema interessante depois de todo o ocorrido aqui, que é de conhecimento de todos na casa, e a gente entende a vontade de demais parlamentares e colaborarem no sentido de
de entender o que está acontecendo e propor novas soluções. Então, eu tive no início, depois da nossa primeira sessão com o secretário de Transporte, fui dizer dessa necessidade de uma agilidade de informações. Eu fui fazer isso proativamente com o secretário, e ele me passou também essa preocupação. Falou: deputado, eu tenho sido constantemente convocado para diversas comissões da Casa, até subcomissões da Casa, né, que foram criadas para acompanhamento. Tem comissão de transporte, subcomissão, parece, não sei se de transporte aquaviário, uma subcomissão. Então, isso a gente entende que é importante para o Parlamento, mas se nós aqui pudéssemos entender uma maneira de consolidar essa solicitação de informações e convocações ou convites para que venha aqui ter esclarecimentos, porque nós temos aqui uma oitiva na sexta-feira proposta para o sistema de transporte aquaviário. Parece que essa subcomissão da Casa também solicitou a mesma coisa ao secretário de Transporte. Então, ele teria que vir 2 dias à Casa para falar sobre o mesmo assunto. Então, isso é uma preocupação que eu trago, que parece que está ajudando na construção, por ter muita gente trabalhando, mas às vezes atrapalha, porque o secretário também tem os afazeres dele da secretaria e a equipe dele, e muitas das vezes a gente prefere que o secretário pessoalmente venha aqui. Ele já fez o compromisso de vir em todas que for convidado. Ele prefere que ele mesmo venha, não uma equipe dele, mas ele, claro que com a equipe assessorando, mas que a gente possa entender isso. Senão ele fica, a secretaria como um todo, que pode estar colaborando nesse momento de virada para a melhoria do sistema, essa gestão atual da secretaria, ela pode ficar até prejudicada no seu trabalho no dia a dia. O secretário tem que estar, muitas das vezes, parando para enviar informações para diversas comissões aqui e também se despendendo de tempo para vir aqui à Assembleia, ficar muitas das vezes falando sobre o mesmo assunto. Então, trazer essa sugestão também, que nós possamos conversar entre nossos colegas, talvez, não sei se é articulado isso pela mesa diretora, pela presidência, entender o que está em funcionamento, a gente provocar uma reunião com tudo que está em funcionamento e tentar, se não dividir trabalho, mas equalizar as energias aí, para que a gente possa ter um resultado mais produtivo. Eu queria sugerir um acordo nessa questão, se houver, né? Porque, quer dizer, em princípio a gente não pode impedir nenhuma comissão permanente de produzir o seu trabalho, a não ser no impedimento. Mas eu acho, é uma sugestão, tem 2 coisas, porque a vinda do secretário aqui, eu acompanho, teve uma vez que ele veio que eu não estava presente. Às vezes é por provocar a comissão e às vezes é por interesse dele em acelerar algumas questões. Vou dizer 2 questões. Outro dia não veio ele, mas veio o Detro, que quer repentinamente mudar a sistemática de reajuste de passagem. Perfeito. Então, eu acho que a gente podia fazer um acordo na Casa de questões de convocação do secretário de Transporte, tem uma CPI investigando irregularidade no transporte, de sempre conciliar com a CPI. Em contrapartida, é uma questão de sensibilidade, podia conversar com ele formalmente, que essas 2 questões que são fundamentais, ninguém vai impedir também o governo de trabalhar, mas que a conclusão delas ocorresse findo os 90 dias da CPI. Então, 2 questões que estão pendendo na cabeça. Uma é mudar o sistema de reajuste de passagem e, com certeza, é mudar para cima, comprovadamente, foi discutido aqui. E outra é a própria conclusão da licitação das barcas. O entendimento que essas 2 questões, claro que a Secretaria vai posicionar, mas que a conclusão ou algum encaminhamento definitivo ocorra fim do trabalho da CPI, em contrapartida, a gente fazer um acordo na Casa, já que tem uma CPI para investigar a irregularidade, que a convocação dele seja sempre feita combinada aqui com o presidente, com a CPI. Só queria aproveitar também a oportunidade, presidente, se me permita, todas as solicitações que foram feitas ao Tribunal de Contas do Estado, elas também foram frutos de audiências públicas realizadas pela Comissão de Transporte dessa Casa. Tem um farto material envolvendo essas questões pontuais e fundamentais que Vossa Excelência requisitou por parte do Tribunal de Contas. Eu acho que concordo aqui com a observação feita pelo deputado Tutuc e pelo deputado Gilberto Palmares, fazer um acordo de procedimento que diz respeito à oitiva, ficássemos, nesse período que a Comissão Parlamentar de Inquérito está funcionando, evitasse essa questão das oitivas e pudesse se avançar nas comissões que nós não podemos parar permanentes, né, nos projetos que estão tramitando dentro das comissões. Então, eu acho que poderia ser a própria presidência fazer essa tratativa com o presidente André Siciliano, chamar os presidentes das comissões afins
e evitar essa questão da oitiva, porque vai ficar realmente muito cansativo e produzir um material que pode, na verdade, ao invés de ajudar, atrapalhar o serviço da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, já tem, quero repetir, já tem material produzido pela Comissão de Transporte da Casa, com audiências públicas, em toda a temática que nós solicitamos por parte do Tribunal de Contas. Então, eu acho que já dá um excelente trabalho ali para a gente poder nortear as nossas oitivas que iremos fazer aqui. Passa a palavra para o deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, vou falar mais da nossa reunião de sexta-feira, quando vamos discutir a questão do transporte aquaviário. A gente, bom, eu sou usuário, né, das barcas cotidianamente, acompanho as mudanças que a barca vem sofrendo já há alguns anos, mesmo antes, né, de ser deputado. Já participei de algumas campanhas. Assim, quando a gente olha para a história das barcas pós-privatização, a gente vê que é uma história onde nenhuma das melhorias no serviço de transporte previstas naquele contrato de privatização se efetivou. Quando as barcas foram privatizadas, havia a previsão de ampliação, de construção de novas linhas, de melhoria na qualidade do serviço, de modernização da frota com investimentos da concessionária. E, na verdade, de lá para cá, o que a gente viu? A gente viu que, durante anos, as barcas ficaram sem modernização. Quando a gente teve a aquisição de 2 novas embarcações, essas embarcações passaram a operar sem ar-condicionado previsto no próprio projeto de construção dessas embarcações. Então, essas 2 embarcações, as únicas que a Barcas S.A. comprou, são as mais quentes que tem operação hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. Depois, o Estado assumiu o papel de ser ele o investidor, aquele que ia investir na aquisição de novas embarcações. Então, o último lote de embarcações adquiridas para o transporte aquaviário no Rio de Janeiro, já mudando o que era previsto no contrato de privatização, foi realizado pelo governo do Estado. No momento da privatização, havia um plano de expansão, que incluía uma linha seletiva em Charitas, uma linha em São Gonçalo, uma linha em Magé, com prazo para investimento. A concessionária passou anos sem realizar esses investimentos e depois o governo do Estado retirou do contrato a obrigatoriedade da realização dessas novas linhas, ao mesmo tempo em que assumia para si o compromisso de ser o Estado a investir em novas embarcações e não mais a concessionária. Ou seja, de uma tacada só, o Estado desonera a concessionária da obrigação de ampliar o serviço e assume para si os investimentos necessários para a manutenção do serviço que já vinha sendo operado. Isso num modelo de privatização com características diferenciadas do que havia sido do metrô e do trem. Porque, no caso do serviço de transporte aquaviário, essas obrigações eram responsabilidade da concessionária. Ao mesmo tempo, o governo permite uma reestruturação tarifária num patamar que não foi realizado em nenhum outro modal de transporte. A Barcas, além de vários anos consecutivos ter aumentos em valores acima da inflação, no ano de 2011, se eu não me engano, a Barca passa por uma reestruturação tarifária que faz com que naquele ano ela tenha um aumento de mais de 60%. Isso fez com que o valor das passagens, que costumava equiparar-se ao valor do transporte de ônibus municipais, passou a se equiparar ao valor dos transportes de ônibus intermunicipais. Aí, quando tem essa reestruturação tarifária, a Barca passa a contar com a política da tarifa social, que amplia a participação do governo no subsídio do transporte público. Então, a gente tem visto ao longo dos anos uma série de mudanças nas regras contratuais estabelecidas pela privatização, acompanhadas
pelo aumento da participação do governo nos investimentos necessários para o funcionamento dos serviços, aumento da tarifa, congelamento dos investimentos na ampliação do transporte, redução da oferta de serviços, por exemplo, o fim das barcas de madrugada. Os ônibus não podem parar de funcionar de madrugada. É óbvio, é um serviço de transporte que a população tem que usar. A tarifa já inclui a previsão de que na madrugada os ônibus vão funcionar com menos passageiros e durante o dia isso vai ser equilibrado por um funcionamento com mais passageiros. A barca não. A barca foi outra. Então, e tudo isso feito com muito pouca transparência, tudo isso feito com um argumento de que permanentemente a barca opera com prejuízo. Houve uma mudança de empresa concessionária logo após essa reestruturação tarifária, o que, na nossa avaliação, foi algo absolutamente imoral do ponto de vista da administração pública. O governo, na prática, abriu mão de fazer uma nova licitação, permitindo uma transação acionária, e preparou essa transação acionária, o próprio governo assumindo uma proposta de reestruturação tarifária. Então, assim, eu acho que a questão do transporte aquaviário é uma questão muito séria. Está em curso uma nova licitação, que está para ser nos próximos dias, que não incorpora nenhum dos pontos de expansão e melhoria no serviço de transporte aquaviário, o que é grave num estado onde a sua linha ferroviária e a sua linha de metrô, né, são limitadas. Então, ou você integra os modais, ou você tem, né, o que a gente assiste hoje na região metropolitana, que é a disfuncionalidade dos modais que atendem cada um deles a públicos muito específicos. Então, objetivamente, acho que a gente tem que avançar nessa discussão imediatamente. Acho que é muito pertinente essa reunião extraordinária que vamos realizar na sexta-feira. E eu encaminhei para Vossa Excelência pedido de alguns documentos que acho que são importantes a gente já pedir com antecipação, né? Preferência hoje ainda chegar à Secretaria, para que o que não for possível trazer em termos documentais já seja trazido pelo menos questões que eu acho que o secretário vai ter que enfrentar. E acho que algumas dessas questões fundamentais vão passar, inclusive, pela necessidade de a gente trazer aqui na comissão secretários anteriores. Então, gostaria aqui de fazer uma listagem do ofício que encaminhei para Vossa Excelência. Solicitar a listagem completa dos bens reversíveis e irreversíveis do Conerj no momento da transferência de concessão do serviço a Barcas S.A. Listagem completa dos bens reversíveis e irreversíveis das Barcas S.A. no momento da transferência da concessão do serviço para a CCR Barcas. Isso pode ser solicitado a CETRANS. Listagem atualizada e completa dos bens reversíveis e irreversíveis da CCR Barcas. Tem um imbróglio. A verdade é que até hoje a Secretaria de Transporte não conseguiu deixar claro quais são os bens reversíveis e irreversíveis da concessionária. Por exemplo, um estaleiro, que é fundamental para qualquer serviço de barcas operar, está sendo considerado como bem da CCR. Um absurdo. Como é a próxima... Tem lógica, né? Como é que a próxima concessionária vai operar? Vai ter que alugar um estaleiro ou vai constar do edital a obrigatoriedade de ter um estaleiro direcionando a licitação? Isso é absurdo, mas vamos continuar. Termo de referência e estudos de demanda e viabilidade que orientaram a aquisição em 2013 de 7 embarcações modelo S2000 e outras 2 modelo de NAS 500. Balanço do plano de investimento de recursos da concessionária CCR Barcas por todo o período de vigência do contrato, contendo os itens realizados e não realizados. Balanço do plano de investimento de recursos da concessionária Barcas S.A. por todo o período de vigência do contrato, contendo os itens realizados e não realizados. Balancete de arrecadação das receitas acessórias da concessionária CCR Barcas desde o início do seu contrato. Balancete de arrecadação das receitas acessórias da concessionária Barcas S.A. por todo o período de vigência do contrato. Projeto aprovado a documentação que comprove a anuência dos órgãos competentes, Prefeitura Municipal de Niterói, INEA, CETRANS, SPU, etc., em relação à ampliação do terminal Araribóia para a construção de área comercial.
Planilha que demonstre mensalmente o valor repassado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro à concessionária CCR Barcas desde a instituição do bilhete único. Planilha que demonstre mensalmente o valor repassado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro à concessionária Barcas S.A. desde a instituição do bilhete único. Planilha que demonstre mensalmente, desde a criação do bilhete único, o valor repassado por linha pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro às empresas de ônibus intermunicipais e os operadores de vans que fazem os seguintes trajetos: São Gonçalo, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Maricá, Rio de Janeiro, Maricá, Itaboraí, Rio de Janeiro, Itaboraí, Tanguá, Rio de Janeiro, Tanguá. A apresentação de justificativas de aceitação ou não de cada item proposto pelos diversos entes da sociedade civil, enviados durante o processo de consulta pública do processo licitatório da nova concessão de transporte aquaviário. Estudos e relatórios técnicos realizados ou encomendados pela CETRANS ou pelas concessionárias de serviços de transporte aquaviário a respeito da implantação da linha São Gonçalo, Rio de Janeiro e outras linhas propostas. Histórico de autos de infração impetrados às concessionárias de transporte aquaviário e os valores correspondentes a multas pagas ou não pelas empresas. A gente quer tanto auto de infração quanto aquilo que virou ou não virou multa. E qual foi o valor e o que foi pago por esse valor. A AGETRANSP, histórico dos autos de infração impetrados às concessionárias de transporte aquaviário e os valores correspondentes às multas pagas ou não pelas empresas. Aí, bom, os que estão na AGETRANSP, boa parte deles já constam também do que vai ser solicitado à CETRANS, e boa parte do que também está sendo solicitado à CCR também está sendo solicitado já à CETRANS, de acordo com a competência. Alguns são documentos produzidos pelo próprio governo, ou são documentos produzidos ou pela agência reguladora ou pela concessionária, que devem ser encaminhados regularmente à Secretaria de Transportes. Acho que com essa documentação a gente consegue enfrentar de forma mais aprofundada as questões que envolvem os principais problemas que o transporte aquaviário apresenta aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, apresento por escrito a Vossa Excelência... Deputado Serafim, Vossa Excelência já tem o contrato? Já tem um contrato de concessão, né? Já temos então, contrato. Essas perguntas estão baseadas no contrato. Temos o contrato, temos alguns aditivos. A gente preside aqui a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário, tem acompanhado, apresentou uma série, dezenas de sugestões com relação ao novo processo licitatório, já realizamos algumas audiências, mas algumas dessas informações a gente tem dificuldade de acesso. Outras a gente tem acesso e precisa aprofundar. Acho que com essas informações, que a gente pede de forma bastante objetiva, a gente vai conseguir ter uma visão mais geral das questões que atravessam o transporte aquaviário. A gente não pediu o contrato, porque o contrato, inclusive, é de acesso mais público, assim como seus aditivos e as mudanças. Bom, eu queria ouvir as intervenções dos vários membros da comissão. Considero que todas elas são pertinentes. São pessoas que têm o maior interesse pela própria vivência como parlamentar, como preocupação com o que acontece no sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, a primeira questão levantada pelo nobre deputado Gilberto Palmares. Aliás, até é uma certa surpresa, porque a gente fez requerimentos solicitando informações, tanto à mesa diretora como à Comissão Permanente de Transporte da Casa, e não respondeu nenhuma nem outra. Né? Quer dizer, o nobre deputado Gilberto Palmares, quando ele fala do conhecimento que nós devamos ter, no âmbito desta comissão, de todos os projetos que existem em tramitação na Casa, provavelmente, se por ocasião da apresentação desses projetos tivesse existido uma condução do processo legislativo normal, provavelmente teria sido publicado, teria sido constado da ordem do dia, já teria sido discutido, provavelmente teria sido aprovado ou rejeitado, mas aquilo que teria sido aprovado, pelo menos já adiantava, pelo menos naquilo que é propósito nosso, que é a melhoria desse sistema de transporte no atendimento aos seus usuários. Né? Isso
O que a gente conclui é que não tem acontecido. Quer dizer, o nosso mandato mesmo tem um projeto de 2015 que define perfeitamente um novo desenho para a política de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente trabalha nesta matéria, não é de hoje, há muito tempo. Quer dizer, a gente tem conhecimento, tem elementos, informações, tudo isso nas nossas mãos que dá a nós a condição exatamente de trabalhar a nossa produção legislativa, né, a nossa elaboração, com conhecimento de causa e com seriedade e muita responsabilidade. Infelizmente, a resposta não tem sido equivalente. E isso daí, de certa forma, nos deixa surpresos. Sou membro da Comissão Permanente de Transporte. Participei de algumas audiências públicas, né? E realmente fica a desejar naquilo que deveria, que é objeto da audiência pública e que deveria ter desdobramento e que o desdobramento a gente não vê, não vê. Então, essa é a razão da nossa preocupação. Então, a comissão, aqui a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem como objetivo, pelo menos, dar uma contribuição efetiva para o redesenho, um redesenho e a existência que esse redesenho desemboca exatamente na existência de um novo sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro. Porque o que acontece é o seguinte, das políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro, vem a saúde como uma preocupação talvez maior de todos os munícipes, de todos os fluminenses, não é? Mas a questão de transporte deve vir logo a seguir. Ou seja, porque interfere diretamente, com certo grau de perversidade na vida do usuário, né? Quer dizer, o usuário ele é meio massacrado. E é claro que cabe a nós adotar providências, né? Providências que tente colocar as coisas nos eixos. Passar, digamos, a hegemonia do tratamento do sistema de bilhetagem eletrônica para uma iniciativa privada é inconstitucional. Está lá, é inconstitucional, não pode, é interesse público. Quer dizer, a empresa não pode de forma alguma se furtar a nos dar uma informação solicitada, quando a gente quer exatamente buscar o esclarecimento. Esse esclarecimento já não seria necessário se a transparência de fato acontecesse, o que não é verdade. Quer dizer, então é claro que cabe a nós, né, no âmbito desta comissão, tentar. Aceito perfeitamente a sugestão, vamos procurar quais os meios mais adequados e apropriados que nós, como comissão, poderemos adotar no sentido de, quando fizermos um requerimento solicitando informações, que se as informações não chegar, então providências provavelmente a gente tem a prerrogativa de adotar, não é? Então vamos, eu acho foi importante isso ser colocado aqui, mostra que realmente há o compartilhamento exatamente das preocupações, entendeu, de todos nós, e vamos ver como é que a gente avança nesse daí. A gente tem essa preocupação em relação ao tempo, né? O tempo são 90 dias prorrogáveis por mais 60 dias, mas se informações começam a não chegar e não nos fornecer os elementos para trabalhar e avançar naquilo que é o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, quer dizer, as coisas vão ficar muito difíceis. Bom, de qualquer maneira, eu vou passar para o ponto das a proposição e aprovação de novos requerimentos, apresentar isto daí, de dados e documentos. A Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, aqui da ALERJ, requerer cópias dos áudios completos, atas e demais arquivos digitais, contendo dados, apresentações, tipo PowerPoint,
ou outros atinentes às audiências públicas e reuniões extraordinárias que debateram o projeto de implantação, por exemplo, de teleférico no Complexo do Alemão e Morro da Providência. A Secretaria de Estado de Transportes reiterar a solicitação do ofício CPI 009/2018, respondido com material fotocopiado e praticamente ilegível. Solicitar relação com nome, cargo, função e qualificação civil de todos os atuais diretores e membros de conselhos administrativos do DETRO, da Rio Trilhos e da Central Logística, organograma das respectivas empresas e descrição funcional de cada setor ou departamento interno. E solicitar a relação do quantitativo de todos os servidores da CESTRANS e do DETRO, segundo cargos, funções, sua condição de efetivo, extraquadro, terceirizado ou contratado ad hoc. Ao DETRO, solicitar relação com nomes, CNPJ, sócio ou outro responsável perante o DETRO e endereço de todas as permissões ou permissionárias ou concessionárias de transporte que operem em linhas de ônibus intermunicipais no estado do Rio de Janeiro. A AGETRANS, solicitar relação do quantitativo de todos os servidores da AGETRANS, segundo cargos, funções, sua condição de efetivo, extraquadro, terceirizado ou contratado ad hoc, indicando, quando for o caso, quem é cedido por outros órgãos do governo, do Estado ou outras instituições públicas. A Comissão de Transporte da ALERJ, solicitar cópia da resposta ao requerimento de informações 96/2016 acerca da aquisição de novas embarcações da CCR Barcas. A FETRANSPOR Rio Card, planilha eletrônica contendo balanços mensais de utilização do Rio Card, segundo tipo modalidade de cartão tipo Rio Card, VT, Rio Card Express, bilhete único Rio de Janeiro, integrações, eventos, etc. Série histórica do volume pago em tarifas, segundo cada modal, incluindo ônibus municipais e intermunicipais, barcas, trem, metrô, VLT e vans, a partir de 1 de fevereiro de 2010. Planilha eletrônica contendo balanços mensais de receitas auferidas, com vendas de cartões, cargas e recargas e outras taxas operacionais cobradas dos clientes, segundo o tipo de cartão, série histórica completa desde a implantação da bilhetagem eletrônica. E também o requerimento que foi apresentado pelo nobre deputado Flávio Serafino, que também gostaríamos de colocar para aprovação da comissão. Senhor presidente, eu só queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência, para que a gente pudesse até ter uma clareza de deliberação. Como é um conjunto de requerimentos muito grande, nós não temos, eu pelo menos o meu HD aqui não tem capacidade de processar a todos. Eu aqui consegui ouvir uma questão e gostaria de esclarecimento de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência pede a nomeação de vários cargos, de diversos órgãos, eu acho que isso já é público. O que eu acho que poderia solicitar, fazendo aí uma ampliação desse pedido, é quais seriam as funções e as tarefas desenvolvidas por essas pessoas. Porque o processo de nomeação, ele já ocorre e já é público. Então, o nome das pessoas que estão ali. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que os requerimentos que nós fôssemos aprovar aqui, nós recebêssemos antes, com antecedência, até mesmo aqui na própria sessão, para que nós pudéssemos acompanhar a leitura de Vossa Excelência e fazer alguma observação. E gostaria de incluir, nos requerimentos que serão aprovados, uma solicitação de minha autoria, de audiência pública que pode ocorrer no município de Campos para discutir o transporte público intermunicipal das regiões Norte, Noroeste e Lagos, com ênfase na denúncia que nós recebemos do monopólio da empresa Mili1 naquela região. Então, eu gostaria de que a gente pudesse realizar uma audiência pública, de preferência em Campos, que ele ali é um município central. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse incluir também esse requerimento de nossa autoria. Agora, reitero o pedido de que a gente receba antes, para que a gente saiba exatamente o que nós estamos votando. Eu não conseguiria dizer aqui o que estou votando,
de A a Z das solicitações que Vossa Excelência fez. Presidente, Bom, nobre deputado Geraldo Pudim, depois Vossa Excelência pode mandar... Isso. Então, eu quero fazer verbal, mas mandaria por escrito. Presidente, eu estou de acordo com a relação de documentos que Vossa Excelência sugeriu, mas eu queria adendar 4 outras sugestões. Se for pedido por escrito, eu já peço à Rosa que formule por escrito. Primeiro, reenfatizar, aqui está se falando muito em transporte aquaviário, exatamente no momento em que se mudou o controle das barcas da antiga 1001 do senhor Amauri para a CCR, que na época também controlava o pedágio, aqui na casa foi aprovada uma lei, se não me falha a memória, a Lei 6138 de 2011, que acolheu uma série de emendas apresentadas em plenário. Uma delas, e aí eu pedia, nesse caso também, a gente vai perturbar o juiz e pedir a ajuda do deputado Tutuca como líder de governo, que é o resultado da auditoria que está previsto na lei. A Lei 6138 incorpora a emenda que diz que teria que ser feita uma auditoria em todas as receitas das barcas, inclusive receitas acessórias. Se a lei foi aprovada em 2011, imagina-se que até 2011. Isso nunca foi apresentado, e só esse documento já ajuda na análise de várias questões que foram levantadas aqui. A outra, também a Casa aprovou, na época, um endividamento do Estado em 330 milhões de reais para adquirir 7 novas barcas, que são as 7 barcas maiores, as outras 2 barcas menores e a ampliação das estações de Niterói e do Rio de Janeiro, aqui da Praça 15. Então, eu queria pedir que o governo do Estado nos informasse em que pé está o desdobramento desse empréstimo. Quanto foi de fato utilizado, como está sendo pago, o que realmente foi feito. Outra questão é que a gente está destruindo irregularidades e eu recebi denúncias de permissionários de transporte complementar. É bom lembrar que o Estado também, no transporte intermunicipal, tem as antigas vans. O governador Cabral fez o enfrentamento, reduziu, mas depois legalizou o funcionamento de em torno de 500 vans que operam em diversas linhas. Então, é importante, presidente, que a gente solicite a relação das linhas desse transporte complementar existente, quantos veículos tem por linha e qual é o regramento, que é o DETRA que estabelece essa regra. Essa informação é importante para a CPI. Até porque a gente tem recebido denúncias de operadores dessas vans que estariam sendo perseguidos pelo DETRA a pedido de empresas de transporte de ônibus que têm linha concorrente. Então, a minha solicitação é que seja pedido ao Governo do Estado, à Secretaria de Transporte e ao DETRO, as informações relativas ao transporte complementar. Por último, em 2011, o controle das barcas saiu da 1001, do senhor Amauri Andrade, para a CCR. Na época, a informação é de que a CCR recebeu 70 milhões por conta disso e continuou responsável por 20%. Mas tem uma coisa aí que a gente nunca consegue chegar dentro. Chega perto, quando chega dentro, são as chamadas receitas acessórias. O que é dito é que, além desses 72 milhões, o senhor Amauri recebeu a possibilidade de se assenhorar de uma série de serviços acessórios, como estacionamento, como a operação de restaurantes. Então, eu acho que a gente devia solicitar também que a Secretaria de Transporte nos informe que tipo de serviços acessórios que encontram sob controle do antigo controlador, que era o senhor Amauri Andrade. São esses os 5 documentos que eu queria pedir, enfatizando principalmente as informações sobre a questão do transporte complementar, porque eu acho que em algum momento, nas oitivas que a Excelência está sugerindo, eu estaria propondo também que fosse ouvido o pessoal do transporte complementar. Nobre deputado,
Aí vai encaminhar a comissão por escrito. Vossa Excelência não está ainda na fase de solicitação de nomes para serem ouvidos, não. Isso é num outro momento da pauta. Não. Deputado Nivaldo Mulim. Presidente, há estudo feito pelo plano diretor do transporte no novo edital para o município de São Gonçalo, né? Então, tem que se submeter ao estudo de empresa, vendo a relação de sua viabilidade. E isso é para daqui a um ano ainda, então não entrou no plano diretor, né? Vai ser estudado ainda. Então, a gente teria que ver dessa forma também, que pudesse entrar o município de São Gonçalo, né? Isso é projeto já há mais de 20 anos, né? E que possamos também, esses documentos que não chegaram, que são muitos documentos que não chegaram, né, ver de que forma pode chegar até nós aqui, que já poderíamos já estar fazendo a oitiva, né? Eu não sei se o deputado Tutuca poderia nos ajudar dessa forma, tá? Viabilizar o mais rápido possível esses documentos, para que possamos, né, começar a oitiva, porque realmente o tempo passa muito rápido, 90 dias voa, né? E não são é uma reunião por semana. Então, se você for analisar, são poucas reuniões. Certo? Certo. Tá bom, isso aí. Tá legal. Presidente, olha, eu não tenho nada contra, só queria que você esclarecesse para mim, com relação à questão da FETranspor Rio Card, Vossa Excelência inclui os ônibus municipais. Eu não sei qual seria o objetivo da inclusão de ônibus municipais, porque minha cidade tem, a cidade do Divaldo tem, a cidade do Tutuca tem, então eu não consegui a intenção. Tem pontos operacionais também com o sistema Rio Card, então uma boa parte do dinheiro também se produz. Não, sim, mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho lá em Campos, por exemplo, tinha um programa chamado Passagem Social R$1. Em Piraí tem uma tarifa legal. Entendeu? Que tem vinculação também com a questão do Rio Card. Então, vai criar um espectro monstruoso para esse tipo de informação. Então, eu só não sei se a questão do ônibus municipal se inseriria nessa solicitação. Eu acho que, ao invés de ajudar, atrapalha. Aqui, ó. FETranspor Rio Card, planilha eletrônica contendo balanço mensal de situação do Rio Card, segundo tipo, formalidade, etc e tal. Aí vem lá, incluindo ônibus municipais. Então, eu acho que não seria, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência. Só para esclarecer, seria parte do volume de recursos que passa pelo sistema, parte dos repasses de recursos vão para empresas que operam em sistemas municipais. Então, para a gente não ficar com um vácuo aí, um montante de recursos que a gente não sabe para onde foi, porque também pode ter recurso que foi para outros fins, que a gente não vai saber. Sim, mas aí como é que vai fazer isso? Olha, o pessoal da TV está pedindo que toda pessoa que falar, fale no microfone, porque senão eles não conseguem. Com todo respeito, desculpa, presidente, com todo respeito à nossa assessoria, o presidente tem que se pronunciar, e por isso o microfone está aqui. Eu só queria pedir a Vossa Excelência que a gente, num segundo momento, deliberasse sobre essa questão, porque, a meu sentir, nós iremos ter dificuldades aqui, por conta de diversos contratos que tem entre programas e projetos municipais. Quando se fala aqui, eu sei a intenção que está, é que no contexto aqui da capital, ou até mesmo da região metropolitana. Mas isso se estende a outros municípios do interior, e teríamos dificuldades em relação a isso, tá? Agora, se for só uma questão de volume de recursos que é repassado aos municípios, aí é outra história. Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência a modificação desse texto, a inclusão. Senhor presidente, o sistema... Sobre esse assunto, eu entendo a preocupação do deputado Pudim, mas eu acho que, pelo menos na região metropolitana, é importante, porque a gente não pode esquecer que o bilhete único estadual, ele abrange um conjunto de municípios da região metropolitana e ele tem interseção. Por exemplo, a Receita, inclusive, tem. Você pega o ônibus de São Gonçalo, do deputado Nivaldo Mulim, vem até o centro do Rio, aqui pega uma linha municipal. A Receita é repartida. É a mesma FETranspor. Então, pelo menos no caso da região metropolitana, por ter o programa Bilhete Único do Estado, que tem interseção com o VLT, com linhas municipais, eu acho que mas a terminologia aqui, da meu cientista, é equivocada. Se tem um trecho, ou seja, trecho que envolva o município, estou de pleno acordo. Agora, incluindo os ônibus municipais, aí
Eu acho que a terminologia está equivocada. Tá legal. No meu sentir. Não, veja bem. Bom, primeira, tem uma pergunta a ser respondida, que é sobre a solicitação do quadro funcional, isso, aquilo. Bom, isso daí nós estamos fazendo. O objetivo é exatamente aquilo que está no eixo 1 do nosso plano de trabalho, que é exatamente eu queria aperfeiçoar, conhecer, saber a tarefa de cada cadeia um. de comando do sistema de transporte. Isso, é a tarefa de cada na sua um. relação com o poder público. Então, estou de acordo. O objetivo é isso. A segunda parte, o que acontece é que o sistema RioCard, ele arrecada todos os recursos e faz uma distribuição, inclusive, para todas as concessionárias e permissionárias que está exatamente integrada no sistema. Então, por isso que a gente está fazendo essa indicação também de municipais. Não, eu gostaria de mudar a terminologia, incluindo ônibus municipais, para inclusão de trechos, tá certo, que estão no sistema de concessão municipal, mas não ônibus municipal. Essa terminologia de ônibus municipal, ela é muito abrangente. E nós não vamos conseguir terminar aqui. Eu acho que nós não vamos terminar. Eu entendo que o deputado Geraldo Purinho está sugerindo essa correção no texto, incluindo tarifa de ônibus questão redacional. Porque senão vai vir do Estado inteiro, né, informações sobre isso, que a FETransport é responsável pelo Estado inteiro. Então, ficaria um volume de dados aqui que eu não teria, geraria um trabalho imenso para o outro lado também, e poderia até ser uma justificativa da dificuldade de enviar os dados, e a gente não teria informação aqui a tempo para discutir. Presidente, então, precisa de correção de texto. Porque, de qualquer maneira, o objetivo foi nesse sentido. Quer dizer, há uma arrecadação para uma fonte única, essa fonte distribui, aí a distribuição vai, inclusive, atinente a vários municípios. Como nós queremos saber, uma das coisas que é importante para nós, justamente como que acontece esse fluxo financeiro, entendeu? Então, é claro que a gente tem de ser pertinente o que nós podemos fazer, incluindo o fluxo municipal, incluindo o fluxo financeiro nos municípios. Que não tem problema. É só isso. Por causa da questão da empresa em si, nós vamos ficar até... Está legal, está certo. Presidente, eu tinha falado com a Excelência que ia sair antes. Bom, eu vou sair agora vamos passar então para... Bom, está aprovado. Votação aprovada. Está aprovado esse requerimento? Sim. Isso, com essa correção. Conseguindo o voto do deputado Gilberto Palmares, aí ele pode liberar. É que o próximo é a aprovação de convites e calendário das oitivas junto aos órgãos do governo do Estado. Primeira oitiva, indicativo de data 28/3/2018, convidados, secretário de Estado de Transporte, Rodrigo Vieira, 10 horas, e o subsecretário Delmo Pinto, 11 horas. Segunda oitiva, indicativo de data 4/4/2018, convidados, subsecretário Oswaldo Dreus, 10 horas, superintendente de gestão da Agência Metropolitana de Transporte Urbano, Sérgio Marcolini, 11 horas. Senhor presidente, o subsecretário é subsecretário da Secretaria de Transporte do Estado, é isso? Perfeito. Tá. Perfeito. Terceira oitiva, indicativo de data 18/4/2018, convidados, presidente da Rio Trilhos, Tatiana Vaz Cariús, 10 horas, e de diretor-presidente da Central, Rogério Azambuja, 11 horas. Quarta oitiva, indicativo de data 25/4/2018, convidados, presidente em exercício do DETRO, Olívio Soares, 10 horas, e secretária executiva AGETRANS, Daniela Rocha, 11 horas. Presidente, primeiro, no dia que vem a presidente do Rio Trilhos, se é que não me escapou, eu queria sugerir que fosse chamado também o Metrô Rio, porque tem a Rio Trilhos, mas como o sistema é privatizado, a operação dos serviços é de uma empresa. Então, eu acho que devia chamar a direção, algum dirigente do Metrô Rio. E isso é o mesmo dia, pode ser o mesmo dia que está alocado aí para o transporte sobre trilho, para o metrô. Agora, eu queria sugerir também mais 2 nomes, se a Excelência permite. Eu, sinceramente, não é
de novo o Suplicy ficar repetindo a mesma coisa, não. Mas acho que não tem sentido, todas as falas aqui remetem que tem algumas pessoas que é fundamental que venham aqui, que sejam convidados. Eu acho que o presidente da FETransport e o senhor Leles deve ser chamado. Um monte de discussões que a gente trabalha aqui apontam para a FETransport, a bilhetagem eletrônica, a exploração de vários serviços. Então, eu queria sugerir que fosse convocado, aí é convocado mesmo, não acredito que convidado ele venha, o senhor Leles. E gostaria que fosse convidado, costuma acontecer, eu já vou outro CPI, que acabou alegando que deputado federal não vinha, mas eles responderam por escrito. Mas eu acho que tem uma série de questões que são levantadas aqui, que são referentes ao período de gestão do ex-secretário Júlio Lopes. É óbvio que ele, como deputado federal, pode dizer que não veio, mas eu vi exemplos anteriores em que ou veio ou respondeu por escrito a indagações. Então, a minha sugestão é a convocação do senhor Leles, atual ou ex-presidente da FETransport. O senhor Leles é ex-presidente, não é isso? Ex-presidente da FETransport. Não seria convocar primeiro o presidente atual? Depois, se a gente tiver, se ele não conseguir esclarecer o que a gente pretende, a gente convocar o ex-presidente. Por sugestão. No espírito aqui que rege essa CPI de acordo, eu até concordo, mas eu tendo a achar que será necessário, muito importante também vir a chamar o senhor. Mas concordo, então, que num primeiro momento seja convocado o atual presidente da FETransport. E como é a instituição, acho que a gente deveria primeiro convocar o presidente atual, ou convidar o presidente atual, e depois a gente dá um esclarecendo com o presidente pela instituição. Porque é comum, tanto em dirigentes, por isso que eu falei do secretário Júlio Lopes, tanto em gestores públicos, quanto em dirigentes empresariais, patronais, dizer, olha, a minha época é de tal para cá, então essa época eu não era, aí acaba... Entendeu? Aí eu acredito, aí mas, eu concordo enfim, de fazer a convocação. Essas são as minhas sugestões, senhor presidente. Tá legal. Bom, está incluso, então, presidente? está incluso. Metrô Rio. Está incluso. Metrô Rio, FETransport. presidente da FETransport e Júlio Lopes. Vamos fazer convite para todos eles, não? Júlio Lopes é convite, né? Júlio Não Lopes dá é pra convite, a convocar. FETransport é convocação. Isso. Tá legal. Tá. Nessas oitivas, está implícito que haverá deliberação. Haverá deliberação no dia das oitivas, caso necessário. Sim. Tá. Só uma questão, presidente. Nós vamos propor temas aqui para essas oitivas ou vai ser o tema geral da comissão? Não, veja bem, Rio Trilhos, nós vamos tratar de... O tema está específico exatamente a representação do órgão que está sendo... Porque se não especificar talvez o tema, né, a gente poderia, no convite, enviar o tema para o convidado já vir preparado para o que vai apresentar ou vai vir aqui. A nível de sugestão, presidente, poderia fazer um acordo de procedimento no dia das oitivas, assim, delimitar um número de perguntas para os deputados. E o horário também. O tempo de cada deputado, o tempo para a resposta. Eu acho que deveria fazer um acordo de procedimento para que a gente pudesse ter celeridade e efetividade, porque senão vamos ficar aqui e não vamos ter efetividade nisso. Só sugestão para que a gente pudesse ter no dia esse tipo de procedimento. Tá legal. Bom, o tema de trabalho a gente vai responder exatamente que está de acordo com o nosso plano de trabalho. Tá legal? Perfeito. A gente puder receber também, para a gente ficar preparado. Eu acho que colabora com a produtividade, chegando aqui já sabendo mais ou menos o que é o tema. De acordo com tudo, presidente. Tá? Então, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Bom, outros assuntos. Confirmação da nova data para audiência pública sobre transporte aquaviário. Indicativo 23/3/2018, 14 horas, sala 311. Ok. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a terceira reunião ordinária dessa CPI.